O Jornal da Cultura está começando e traz os seguintes destaques. Presidente Jair Bolsonaro desiste do Renda Brasil, programa que iria substituir o Bolsa Família. Até 2022, no meu governo, está proibido falar a palavra Renda Brasil. E ameaça com cartão vermelho integrantes da equipe econômica que defenderem corte de benefícios a idosos e deficientes. É gente que não tem o mínimo de coração, não tem o mínimo de entendimento como vivem os aposentados do Brasil. Ministro Paulo Guedes chama de barulheira as discordâncias entre sua equipe e o presidente e diz que mensagem de Bolsonaro não foi direcionada a ele. Anvisa autoriza dobrar o total de voluntários que participarão dos testes da vacina de Oxford no Brasil. Além de proteger, o uso de máscaras pode ajudar na produção de anticorpos contra o coronavírus. Uma nota de pesquisadores americanos divulgada em uma revista científica diz que a carga viral disseminada induziria apenas a uma resposta imune. No Pantanal, fogo consome mais de 70% do parque que abriga a maior concentração de onças pintadas no mundo. Presidente Donald Trump apresenta nova teoria sobre os incêndios florestais na costa oeste e minimiza efeitos das mudanças climáticas na propagação das chamas. Olá, boa noite. E hoje na bancada temos o médico cardiologista Dante Senra, doutor pela Universidade de São Paulo, e o empresário Emerson Capaz. E você pode fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Boa noite, Capaz. Seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite, doutor Dante. Boa noite, prazer estar aqui outra vez. O presidente Jair Bolsonaro anuncia o fim do Renda Brasil, programa social que iria substituir o Bolsa Família. A reação do chefe do executivo aconteceu após repercussão de entrevista concedida pela equipe econômica que tratava de congelamento de aposentadorias e pensões, além de mudanças no BPC, o benefício de prestação continuada pago a idosos carentes. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro foi direto e claro. Até 2022, no meu governo, está proibido falar a palavra Renda Brasil. Vamos continuar com o Bolsa Família e ponto final. A reação de Bolsonaro foi uma resposta à repercussão da entrevista do secretário especial de Fazenda, Valderi Rodrigues. Ao portal G1, o secretário admitiu a possibilidade de desvincular o reajuste de aposentadorias e pensões dos aumentos do salário mínimo e também do congelamento dos benefícios pelos próximos 2 anos. Além de endurecer as regras de acesso ao BPC, o benefício de prestação continuada que atende idosos e deficientes pobres. Bolsonaro negou qualquer mudança nos benefícios e ameaçou. Eu já disse há poucas semanas que jamais vou tirar dinheiro dos pobres para dar para os paupérrimos. Quem porventura vier propor para mim uma medida como essa, eu só posso dar um cartão vermelho para essa pessoa. É gente que não tem o mínimo de coração, não tem o mínimo de entendimento como vivem os aposentados do Brasil. Então, dizer a todos vocês, né? De onde veio? Pode ser que alguém da equipe econômica tenha falado sobre esse assunto. Pode ser. O recado foi sentido pelo ministro Paulo Guedes. O cartão vermelho não foi para mim, esclarecendo todo mundo. Eu conversei com o presidente hoje cedo. Paulo Guedes só não deixou claro se haverá baixas na sua pasta. Esse governo não se entende. Bolsonaro fala uma coisa e o Guedes e a sua equipe econômica fala outro. Fica claro também que o presidente Bolsonaro age com interesses eleitoreiros. Acho que ninguém esperava por isso. Isso mostra uma certa desorganização ali dentro do governo e acaba gerando uma certa insegurança. O presidente deu mais uma demonstração que está defenestrando mesmo seu posto Ipiranga. E os dias do Guedes estão contados mesmo. Com a desistência do programa Renda Brasil, existe 2 perdedores. O primeiro deles é o presidente Jair Bolsonaro. Ele tinha a intenção de que o Renda Brasil pudesse ser esta marca que provavelmente pavimentasse a sua reeleição. E economicamente haveria uma dificuldade enorme de acomodação de um orçamento que já seria difícil, agora muito mais por conta dos reflexos econômicos da pandemia. Com a fala de hoje, o presidente mirou na equipe econômica, mas também acertou em cheio no presidente da Câmara dos Deputados. Pouco antes de Bolsonaro divulgar o vídeo, Rodrigo Maia defendeu, em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, o congelamento das aposentadorias e pensões até o fim do atual governo. De acordo com Maia, a medida abriria espaço fiscal nos próximos 2 anos e serviria para ajudar a organizar o orçamento público.
Bom, Capaz, a desistência do Renda Brasil pôs fim à discussão sobre o financiamento, mas a fala do presidente volta a escancarar as divergências entre o executivo, né, e a equipe econômica. Esse veto enfraquece o ministro da Economia, Paulo Guedes? Olha, Karen, sem dúvida, essa postura do presidente Bolsonaro, primeiro, não foi casual. Ele não deu uma entrevista no celular, saindo do palácio. Ele chamou o Guedes para o palácio, sentou com o Guedes lá, fez uma gravação organizada, um quadro atrás, bonitinha, com os papéis, com as matérias que ele mostrava dos vários jornais. Portanto, ele calculou muito bem esse movimento, muito bem calculado. Ele, como disse um dos entrevistados, ele enclausurou o Guedes agora. O Guedes está em fritura, assim, lenta, mas está sendo fritado gradualmente, como fez o presidente com outros ministros. Você acha que ele cai? Não sei, eu não gosto de dizer que ele cai, porque o Guedes tem uma sabedoria ainda dentro do governo na área econômica que o presidente não tem. Ele depende também do Guedes, ele precisa do Guedes. Na verdade, hoje, ele vai tentando precisar menos deste ministro, que é o ministro Guedes, que tem sido, como ele chama, o posto Ipiranga. Mas a equipe do Guedes, ela está saindo aos poucos. Valdeci, coitado, deu uma entrevista agora. Esse, provavelmente, o cartão vermelho foi para ele. Deve ter sido para ele, e eu não acredito que precisasse que o ministro Guedes fosse lá falar, olha, o cartão vermelho não era para mim. Isso criou uma insegurança no mercado hoje. O mercado, a Bolsa fora do Brasil cresceu, aqui estava crescendo, e aí ficou uma insegurança no ar muito grande, que até desnecessária, porque esses desentendimentos começam a transparecer que não há uma sintonia na equipe. Agora, Karen, vamos lá, buscar recursos congelando a aposentadoria de pessoas que já recebem um valor muito baixo. Olha a vergonha que nós estamos passando. Eu fiquei com vergonha, se fosse governo, fiquei com a fila do INSS esses dias. Gente que foi lá com uma entrevista marcada, tudo pronto, indo buscar aquele negócio que precisavam para sobreviver. Aí vem esse assunto de congelamento. Quer dizer, as pessoas não estão sentindo o que a população está sofrendo. É uma coisa assustadora e destruidora da imagem de qualquer cidadão público. Por que não taxar as grandes fortunas, né? Porque tirar sempre dos mais fragilizados, né, Capaz? Não, exatamente. Tem as grandes fortunas, tem outras saídas no orçamento que podem ser feitas. Não é necessário, por exemplo, dar 1 bilhão de isenção para igrejas. Nós estávamos falando aqui semana passada de uma isenção de 1 bilhão para a igreja, onde o presidente, para não poder errar em termos de orçamento, vetou, mas indicou para todo mundo, olha, eu vetei como presidente, mas se eu fosse deputado, eu não vetava. E já deu a dica para todo mundo pegar e falar, olha, vamos derrubar o veto do presidente. Então, é umas coisas completamente, falta projeto, falta visão de país, falta um caminho claro, nós estamos, assim, realmente andando meio à deriva. O assessor especial da Presidência da República, Arthur Weintraub, vai deixar o governo para assumir um cargo na área de direito da OEA, a Organização dos Estados Americanos. A vaga específica não foi divulgada. Arthur Weintraub fez o anúncio em um vídeo em que aparece ao lado do presidente Jair Bolsonaro. Arthur é irmão do ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, que saiu do governo em junho para assumir uma vaga no Banco Mundial. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou que o laboratório AstraZeneca, que desenvolve uma vacina de prevenção à Covid-19, dobre o número de voluntários que fazem parte da fase final de testes no Brasil. A Anvisa autorizou que mais 5.000 pessoas participem dos testes para o desenvolvimento da vacina, alcançando um total de 10.000 participantes. Neste novo grupo, poderão fazer parte pessoas acima de 60 anos. Segundo a Universidade Federal de São Paulo, que coordena os estudos no Brasil, o recrutamento de voluntários vai acontecer em Natal, no Rio Grande do Norte, e em Porto Alegre e Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Os voluntários vão receber 2 doses da vacina. O anúncio foi feito um dia depois da retomada dos testes, que chegaram a ser paralisados por quase uma semana após uma voluntária apresentar reação adversa no Reino Unido. O Brasil voltou a registrar leve desaceleração na transmissão da Covid-19, como mostra o relatório semanal feito pelo Imperial College de Londres. A taxa de contágio agora é de 0,90, o que significa que um grupo de 100 pessoas é capaz de contaminar outras 90. Este é o menor índice registrado desde o mês de abril.
De ontem para hoje, o Brasil registrou, de acordo com o consórcio de veículos da imprensa, 34 mil novos diagnósticos e pouco mais de 1.000 mortes. Segundo o consórcio, o país totaliza 4.384.000 casos confirmados, com 133 mil mortes. Segundo o Ministério da Saúde, em 24 horas foram registrados mais de 36 mil novos casos e 1.100 mortes. O país soma 4.382.000 casos confirmados e 133 mil mortos pela doença. O presidente do PTB, Roberto Jefferson, usou as redes sociais para anunciar que está com a Covid-19. Disse que teve febre e que tem um comprometimento nos pulmões. Ele afirmou ainda que está se tratando com cloroquina. Nas últimas 2 semanas, o estado da Bahia registrou queda de 23% na média móvel de mortes causadas pela Covid-19. A taxa de ocupação dos leitos de UTI chegou a 49%. O governo do estado anunciou hoje que vai remanejar 120 leitos para tratamento de outras doenças. Depois de 6 meses, os professores da rede pública de Fernando de Noronha voltaram às escolas hoje. A intenção é preparar os profissionais para a retomada das aulas presenciais, prevista para acontecer na próxima semana. Chegamos até a ficar emocionados, porque nós tínhamos visto nas plaquinhas, estavam sentindo a nossa falta, vocês são importantes, e isso para a gente levantou a autoestima, né? A gente sabe que foi um momento muito difícil. Doutor Dante, a ampliação do número de voluntários para testar a vacina de Oxford aqui no Brasil pode agilizar a imunização por aqui? Pode dar mais segurança para a população, obviamente, né? Quanto maior o número de pessoas testadas, maior é a segurança que você tem de receber a vacina. A Anvisa, de maneira absolutamente acertada, aceitou os argumentos da Universidade de Oxford e do laboratório AstraZeneca, que não só eles, obviamente, que investigaram esse caso de mielite transversa, que é uma inflamação na medula, que não se conseguiu estabelecer uma relação direta com a vacina, e que foram apoiadas também por um comitê independente de avaliação formado por um pool de universidades no Reino Unido, então tem confiabilidade. Desse modo, não só se aceitou se retomar os estudos, como se ampliou o número de casos. Eu acho que foi de maneira acertada e teve apoio da Comissão Nacional de Ensino e Pesquisa, que é a CONEP. Agora, nessa retomada, a gente pode ter o registro de mais algum caso grave, de alguma reação? Não creio que grave, porque nós já temos hoje no mundo, com essa vacina, 18 mil pessoas vacinadas, e teve um caso e que, até onde nós sabemos, o paciente está bem. Mas é possível que tenha outra reação, e para isso que existe, né? Quanto maior o número de casos, maior a segurança. Vamos falar do caso do ex-deputado federal Roberto Jefferson, que fez ali 2 testes e esses 2 testes deram negativos. Depois, uma tomografia, ele descobriu ali que o pulmão dele tinha sido atingido. Afinal, em quais testes a gente pode confiar? Quais testes a gente deve fazer? Então, a gente pode confiar em praticamente todos, dependendo do momento e da maneira com que se faz o exame. Quer dizer, o valor, o SWAB, que é o exame que se procura o vírus ou o fragmento do vírus na orofaringe, que se colhe com o cotonete, ele tem um valor muito grande. Quer dizer, se ele é positivo mesmo. Mas se ele é negativo, você tem que repetir o exame. Mas ele não fez esse exame? Ele fez o PCR e fez o exame de sangue. Então, o PCR é esse exame, é o SWAB. Né? E este exame dele foi negativo, porque depende do momento que você colhe o exame e da maneira com que você colhe. Tem técnica adequada para colher. Agora, a tomografia associada ao sintoma tem o que a gente chama de valor preditivo positivo muito grande. Quer dizer, você é maior a importância que o médico dá a uma tomografia, porque a imagem é característica. Né? Um paciente gripado com uma imagem que a gente conhece como vidro fosco na tomografia, ela fecha o diagnóstico mais do que qualquer outro exame. E você vai ver a seguir. Depois do arroz, o preço das roupas pode subir com a alta do algodão. E ainda, cientistas preveem que no futuro a Covid-19 pode ser sazonal como outros vírus respiratórios. Nós voltamos já já, não saia daí.
Um estudo publicado hoje por pesquisadores internacionais sugere que, no futuro, a Covid-19 pode ser sazonal como outros vírus respiratórios. Mas os cientistas alertam que isso só será confirmado depois da imunidade coletiva, ou seja, até lá, a orientação é manter os cuidados de prevenção. Ele veio para ficar. A dúvida ainda é se, a exemplo de outros vírus respiratórios que circulam entre nós, o SARS-CoV-2 terá maior incidência em determinados períodos do ano. Uma publicação feita hoje em uma revista científica internacional reúne estudos que tentam responder essa questão. Os cientistas relacionaram o comportamento do novo coronavírus com o de outras infecções virais respiratórias. A maioria acontece durante o inverno nas regiões temperadas e na estação chuvosa nas regiões tropicais. No início da pandemia, os países do hemisfério norte, como Itália e Espanha, foram os mais afetados. Quando você tem uma temperatura mais fria, as pessoas normalmente ficam mais próximas, ficam mais aglomeradas. Então, isso é uma forma de se disseminar melhor o vírus. Temperaturas mais altas e ainda mais com pouca umidade, as gotículas que nós expelimos, elas secam muito rapidamente. Então, o vírus cai muito rapidamente. Isso diminui a propagação dos vírus respiratórios. Mas alguns fatores podem aumentar a incidência dessas infecções, mesmo fora desses períodos. Aglomerações em massa, como as que foram observadas em muitos países, como no Brasil, por exemplo, aumentam o risco de transmissão desses vírus. O estudo concluiu que, no caso da Covid-19, a sazonalidade só poderá ser um fator importante quando atingirmos a imunidade coletiva. Logo, caberá às autoridades públicas a responsabilidade de determinar a hora de flexibilizar as medidas de isolamento, porque mesmo no verão, o risco de novos surtos continuará presente. Até lá, concluem os cientistas, a orientação para todo mundo é manter o distanciamento social e as práticas de higiene que ajudam na prevenção. Não importa se o tempo vai esquentar ou não, enquanto nós não tivermos uma garantia de como que esse vírus vai se comportar, a gente não pode relaxar a nossa conduta. Eu acho que nós temos que ter uma consciência de saúde coletiva, social, que a gente ainda está deixando muito a dever. Doutor Dante, se a Covid-19 se tornar uma doença sazonal, a ciência vai ter mais trabalho com o desenvolvimento das vacinas? Não creio. Talvez tenha que adaptar as vacinas como se faz em alguns tipos de vírus. A sazonalidade é uma característica dos vírus, mas não dos vírus novos. Os vírus novos não costumam, foi ingenuidade nossa achar que por chegar no Brasil numa temperatura mais alta, chegar aqui no verão, o nosso calor é úmido, não é seco, né? É que os nossos índices de contaminação seriam menores. Né? A prova disso foi o que aconteceu nos países, nos estados do norte e do nordeste, nos países do Golfo Pérsico, Iraque, Arábia Saudita, né? O índice de contaminação é elevadíssimo. Essa sazonalidade vale em algumas situações. Primeiro, que ela é muito mais forte, como dito na reportagem, nos países de clima temperado, não nos países de clima tropical. E segundo, que ela vale, como disse a pesquisa, que já era de se imaginar, quando uma grande parte da população já está imunizada, já tem anticorpo, ou por imunidade de rebanho, que eu não creio que vai acontecer nesse momento, mas pela vacina. Agora, Capaz, você acredita na promessa de uma vacina para a Covid-19 para todos? A gente vai vencer essa barreira da desigualdade social? Na verdade, tem que vencer. Né? Não tem como você não imaginar uma vacina que seja para todos. Né? Hoje você já sofre, em alguns países onde a desigualdade social é muito grande, você sofre terrivelmente porque aqueles que estão afastados ou com nível de vida social muito mais... sem condição de fazer o isolamento social, é que pagam um preço maior. Aí você vai tomar uma vacina que vai atender uma elite? De jeito nenhum. Essa vacina tem que ser universal, gratuita, e tem que haver investimento para essa vacina para ser dada para todos, sem, inclusive, ficar com um discurso de que vacina não faz bem, estou com medo de tomar vacina. Vacina é para ser tomada. Acabar com esse negacionismo. Negacionismo de vacina é a coisa mais ridícula que existe e tentar difundir isso
vai contra a saúde pública, vai contra todos nós. E depois do arroz, o desafio do consumidor pode ser enfrentar o aumento dos preços das roupas. O algodão, uma das principais matérias-primas do vestuário, disparou quase 16% este ano. O consumidor olha, pega na mão, analisa a cor, o modelo. Mas na hora de decidir se leva ou não para casa, o que pesa também é... dos preços, né? Precisando, é que a gente sempre está comprando, né? Então, como os preços estão bons, então... O dono da loja, que também tem confecção própria, diz que, pelo menos por enquanto, não há grandes reajustes de preços por aqui. A pesquisa do IBGE confirma. Até agosto, as roupas acumulam queda de 4%. O motivo é uma velha conhecida, a promoção. Além da pandemia, nós tivemos pouquíssimo frio esse ano, então atrapalhou bastante a nossa venda. Nós estamos fazendo realmente algumas promoções pontuais e estamos nos preparando para o lançamento da coleção já de primavera-verão. O comércio de roupas foi atingido duramente pelo isolamento social adotado por causa da pandemia. Praticamente parou. Mas em julho, para surpresa dos comerciantes, as vendas de tecidos, vestuário e calçados dispararam 25%, segundo o IBGE. Mesmo com essa recuperação, o volume de vendas ficou quase 20% abaixo do registrado no ano passado. A luz amarela acendeu no setor. O preço do algodão nas lavouras subiu quase 16%, segundo o Centro de Pesquisas do CPEA, da Escola de Agronomia da USP. Essa é uma das principais matérias-primas da indústria têxtil, a grande fornecedora das confecções. As tecelagens estão negociando com fornecedores para diminuir os aumentos. Repassar o menos possível para o elo subsequente para que a máquina possa voltar a funcionar. Até porque nós estamos aí na época das entregas das encomendas para o final do ano. Você tem que... Agora é o Natal. Este economista lembra que os preços sobem porque o dólar mais caro estimulou as exportações de algodão e de outras fibras têxteis, que aumentaram quase 45% até agosto e somam 1 bilhão e 600 milhões de dólares. Para ele, o espaço para aumentos é pequeno. Como é que esse cara vai passar esse choque de custo para frente se ele está vendo menos pessoas entrando em sua loja? É diferente do arroz. O arroz está com uma demanda aquecida, inclusive no mercado interno. No caso de artigos associados à indústria têxtil, ao segmento de vestuário, não é isso que está acontecendo. O consumidor confirma. Se aumentar, eu vou usar mais do que tem, né? Nosso salário diminuiu bastante, né? Capaz, eu conversei mais cedo com o nosso colega aqui de bancada, o economista Gessner Oliveira, e ele falou que esse aumento do algodão ainda não pesou no bolso do consumidor, que provavelmente isso tem a ver com o home office e com o isolamento. As pessoas deixaram, né, de comprar roupa e gastar com isso. Sem dúvida, você está hoje não só trabalhando em casa, mas com muita dificuldade de sair para fazer compras. Os shoppings foram reabertos, estão começando a voltar quase a uma normalidade, mas se você vai a um shopping, você vê um movimento ainda muito baixo. As pessoas estão com muito receio de ir. E isso freia essa cadeia produtiva e esse eventual aumento sazonal, por exportação, como foi colocado aqui, ele vai ter que ser diluído ao longo da cadeia produtiva porque o consumidor, certeza, não aceitará aumento de preço. Ele hoje está muito reticente e, ao contrário, está buscando liquidação. Está buscando o que está em promoção, o que eu posso me aproveitar, porque, como você falou muito bem, as pessoas estão em casa, não tem muita necessidade de trocar de roupa, se vestir, o inverno foi menor do que se esperava, então agora tem que tocar o barco e tentar reabrir, vender, sem se preocupar com a questão do preço. Agora, o que significa para o setor um volume de vendas quase 20% menor do que o ano passado? Como que eles vão conseguir se recuperar disso? Olha, muitos setores, você teve uma queda brutal em abril, maio, junho, julho começou a retomar, agosto veio nessa mesma toada e eu acho que o caminho agora é de uma retomada gradual, não vai ser um V, como se imaginava, e nós estamos torcendo para não ter uma segunda onda de coronavírus, que é uma segunda onda impediria você continuar essa retomada. Se não tiver essa segunda onda, você vai ter uma retomada final do ano, você deve ter um Natal maior do que se espera ao longo desse ano, quando se falava lá atrás. Chega a se falar aqui em queda de 10% do PIB. Hoje a queda estimada do PIB para esse ano está entre 5,8% e 6%, com previsão de crescimento de 3% no ano que vem. Então os setores estão começando a se recuperar. E você vai ver a seguir. Fogo no Pantanal ameaça o maior santuário de onças pintadas do mundo. E ainda,
cientistas indicam que, além de proteger, o uso de máscara pode induzir a produção de anticorpos contra o coronavírus. Os detalhes nós vamos mostrar em instantes, não saia daí. O verão este ano no Japão fez os termômetros baterem recordes. As temperaturas ultrapassaram os 40 graus e mais de 170 pessoas morreram por conta do calor. O verão no Japão deste ano elevou as temperaturas em todo o país. Os japoneses tentam suportar o clima quente, abanando, hidratando e se protegendo como podem. As temperaturas aqui no Japão normalmente se aproximam dos 39 graus, mas este ano bateu recorde. Os termômetros registraram mais de 41 graus, o que não acontecia há 2 anos. No mês de agosto, mais de 170 pessoas morreram devido à insolação e hipertermia. A maioria eram idosos. O calor é tão forte que até quem veio de um dos estados mais quentes do Brasil não aguenta. É o caso de Armando Roche, natural de Cuiabá, Mato Grosso. Há 26 anos morando no Japão, ele sente a diferença entre o calor brasileiro e o calor japonês. Como aqui é úmido, então acho que a sensação térmica é bem maior, né? O incêndio no Pantanal tem obrigado a retirada de índios da região e já matou milhares de animais, entre eles um dos símbolos do bioma, a onça-pintada. 70% do santuário do felino, o maior do mundo, já foi consumido pelo fogo. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, admitiu hoje que o fogo assumiu uma proporção gigantesca. De fato, o prejuízo à biodiversidade, à nossa fauna, ele é grande. A flora, a parte de vegetação, ela se recompõe. Agora, não pode ser um fogo da proporção gigantesca que está sendo. Veio devastando o Pantanal de lá para cá e infelizmente entrou dentro da nossa reserva aqui, ó. Não sobra nada, realmente, não sobra nada. O lamento vem da comunidade indígena Guató, atingida pelo incêndio que consome o Pantanal mato-grossense. O avanço do fogo na terra indígena Tereza Cristina também obrigou a retirada de 45 índios do povo Boré-Bororo, do local. Perdemos as matas, perdemos roça. Tem pessoas que quase perderam casa lá. O sofrimento dentro da área hoje é muito grande. Em apenas 2 dias, quase 5.000 focos de calor foram registrados em Mato Grosso, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. 32 mil esse ano, 36% a mais do que em 2019. É a maior destruição desde o começo da série histórica, iniciada em 1999. A velocidade de propagação é tanta que os animais não têm tempo de fugir. A região de Porto Jofre, a cerca de 300 quilômetros de Cuiabá, conserva uma das maiores densidades da onça-pintada no mundo. O refúgio encharcado do maior felino das Américas atrai turistas de todos os cantos. Esses aí, assustados, até ajudaram a apagar o incêndio. Todo mundo aqui dando um apoio para fazer o combate ao incêndio aqui na área indígena Guató aqui, ó. Em anos normais, o incêndio acomete alguma região, mas a área vizinha ou do outro lado do rio não tem fogo, então o animal sempre vai ter algum refúgio. E esse ano não, a gente tem todo um cenário, toda uma paisagem totalmente consumida pelo fogo. O pesquisador da ONG Pantera dedica a vida à conservação da espécie e agora vê de perto as chamas ameaçarem a rainha dessas matas. E a gente tem acompanhado algumas situações de animais feridos, onças com as patas machucadas. E agora, no momento, é muito difícil estimar quantos animais foram afetados diretamente pelo fogo. Mais de 2,5 milhões de hectares já foram devastados. E segundo os pesquisadores, as consequências vão durar muito tempo. A área queimada não deixou refúgio para a fauna. Os animais que conseguirem fugir das chamas podem morrer de fome. Para tentar salvar os animais, voluntários se desdobram. Levam a paisagem devastada, água, comida, resgatam as vítimas. 2 onças já foram encaminhadas para uma ONG em Goiás. O que a gente viu por ali foram voluntários, foram organizações dando o seu máximo, pouquíssimas pessoas trabalhando com uma estrutura ínfima, né? Então isso tudo é muito triste.
O governo de Mato Grosso decretou estado de calamidade. Tudo por causa do fogo que faz uma das maiores planícies alagáveis do mundo virar cinzas. A gente tem esperança que com as chuvas o Pantanal vai renascer, vai mostrar sua resiliência e a região vai voltar a ser esse centro de ecoturismo e o Pantanal vai continuar sendo essa grande referência para a biodiversidade brasileira. É capaz hoje, até o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, finalmente reconheceu a gravidade desses incêndios nessa região, que são os mais graves das últimas 2 décadas. Mas o vice-presidente Hamilton Mourão insiste em dizer que há no INPE alguém que faz oposição ao governo. Então, primeiro um reconhecimento tardio. E mais do que o reconhecimento tardio é a ação tardia. Nós estamos hoje numa coisa que aparece há muito tempo já na TV, tem se denunciado isso, tem dito que o fogo está aumentando, que o calor está secando, que essa região que é úmida começou a secar. Assim, a atitude deveria ser preventiva e nós sempre temos uma atitude reativa. Meu Deus do céu, a queimada destruindo o Pantanal e as pessoas ainda vão atrás de algum inimigo. Ou, por exemplo, o vice-presidente Hamilton Mourão estava fazendo um trabalho extraordinário e agora, hoje, eu vi ele dizendo isso, que tem um inimigo dentro do INPE. Ué, se tem um inimigo, ele tem a obrigação, primeiro, de dizer quem é, o que ele falou de errado e colocar público a pessoa, senão fica uma informação, não, tem um inimigo lá. Bom, mas onde está? Cadê esse inimigo? Traz, mostra público, coloca, vê a informação. Se eles controlam o INPE, como devem controlar, deveria essa informação sair a público. Agora, não precisa ficar nessa discussão, tem que ter uma força-tarefa gigantesca, direta para lá, para evitar que isso continue e queime mais ainda. Os coitados das pessoas lá tentando ajudar sozinhas, dá uma indignação muito grande ver os animais morrendo. Eu vi uma foto agora há pouco de um jacaré que morreu com a boca aberta, que acho que o incêndio chegou tão rápido que ele estava queimado com a boca aberta. Então, em onças sendo retiradas mortas, exatamente, né? É uma coisa triste de ver, difícil, a gente tem que se indignar um pouco. Sim. E além de tudo isso, né, tem a questão da fumaça provocada por essas queimadas, que também faz muito mal à saúde das pessoas. Né, muito Dante? triste, né? Só da gente imaginar que está queimando, está pegando fogo, e a gente está vendo desde junho um santuário, como foi lembrado aqui, do maior felino das Américas. Né? Estima-se que tenha somente 80 onças nesse local, né? E a gente não sabe quantas já foram perdidas. Né? Num parque que já queimou 70% do parque e há de se lembrar que é um bioma mais úmido do planeta que está pegando fogo. Né? Sem contar as pessoas, o prejuízo das pessoas, não só o prejuízo financeiro, mas o prejuízo físico, né? O idoso, o índio que já fica distante do cuidado médico, já não tem acesso ao cuidado, né? Quer dizer, o idoso que é o mais prejudicado e a criança, porque respira mais rápido, porque tem mais atividade, né? É um pecado. Não dá para ir passando a boiada, né, Capaz? Não dá para ir passando a boiada. Em uma reunião com autoridades da Califórnia, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desdenhou da ciência e do impacto causado pelo aquecimento global nos incêndios florestais que já deixaram cerca de 30 mortos no país. O assunto virou tema de debate eleitoral. O presidente Donald Trump participava de uma reunião com o governador da Califórnia, o democrata Gavin Newsom, e com outras autoridades locais. O secretário de Recursos Naturais, presente na reunião, fazia uma exposição a Trump, informando que as estações do ano estão cada vez mais quentes no país e quais são os efeitos do aquecimento global sobre os incêndios florestais, que devastam a costa oeste dos Estados Unidos. Até que Donald Trump retrucou. O secretário disse que gostaria que a ciência concordasse com Trump, que debochou. Depois do episódio, o democrata Joe Biden, adversário de Trump nas eleições deste ano, atacou o atual presidente, chamando-o de piromaníaco do clima. Ele questionou os eleitores por que conceder a Trump mais 4 anos na Casa Branca. Os incêndios atingem a costa oeste americana há cerca de um mês. Mais de 30 pessoas já morreram e outras dezenas estão desaparecidas. Milhares de pessoas já tiveram que deixar suas casas.
Capaz, esse deboche escancarado de Donald Trump que nós vimos aí com relação, né, às mudanças climáticas, o prejudica nas próximas eleições? A gente viu que na Califórnia, em 2016, o desempenho dele foi bastante ruim. Eu espero que sim. Eu espero que o povo americano saiba avaliar corretamente quem é a pessoa que pode conduzir melhor um processo como esse. E o Donald Trump não é só um negacionista nesta direção. Ele já vem tendo um comportamento, só falta ele dizer que a Terra é chata, porque ele está colocando as posições dele contrárias a tudo que tem, a ciência, tudo faz tempo. E eu espero realmente que o povo americano acorde na hora da eleição. A eleição nos Estados Unidos ela tem um risco, porque o voto não é obrigatório lá. E ele sabe disso. Ele sabe que, inclusive, se o voto for pelo correio, o risco dele perder é maior. Ele está tentando, inclusive, impedir que o voto seja feito pelo correio. Se o Biden ganhar, muda muito a situação nos Estados Unidos, inclusive em relação à questão ambiental e outras questões no mundo todo. Tomara a gente tenha isso. E, olha, qualquer semelhança entre Estados Unidos e Brasil não será mera coincidência. Doutor Dante, além das mudanças climáticas, a chave para o aumento das queimadas também está como funciona a nossa sociedade. Isso já vem sendo alertado há muito tempo, né? Ô Karen, o negacionismo é fruto da arrogância e da soberba, que são irmãs gêmeas, eu diria até chipófagas da ignorância. Quer dizer, os incêndios na costa oeste americana são monitorados pelo governo americano desde 1930. E os 10 piores incêndios são do ano 2000 para cá, os 5 piores do ano 2010 para cá, e os 2 piores foram esse ano. Isso não é fruto do acaso, é fruto da relação antiética, predatória que o homem tem com o meio ambiente, quer dizer, a aproximação das florestas, é fruto dos ventos de Santa Clara que o prefeito devia conhecer, Santa Ana, perdão, que são os ventos que fazem com que a velocidade do fogo se propague, que empurra faísca para todo lado, né? É fruto da seca que os Estados Unidos vem sofrendo nos últimos anos, é fruto de falta de investimento nas áreas de plantação, né? E o negacionismo parece que é um mecanismo de defesa desses mandatários, como se alguém estivesse os culpando por isso. Não é isso, é uma anticiência absoluta. E o simples ato de usar máscaras pode proteger e também levar à produção de anticorpos contra o coronavírus. A teoria foi defendida por um grupo de pesquisadores da Universidade da Califórnia em uma revista científica. Não dá para sair de casa sem elas. É um acessório indispensável nesse momento de pandemia, né? Não tem como não usar. Peça do dia a dia para combinar de repente com a cor da roupa. Um adereço que a gente tem no nosso guarda-roupa. Então, de acordo com a roupa, nós vamos adaptando a máscara. Para muitos, chega a ser até uma maneira de demonstrar estilo próprio. Eu tenho uns amigos que produzem, então eles fazem umas máscaras bem estilosas e aí eu vou aproveitando e, olha, eu quero essa aqui tá legal, essa combina comigo. São apontadas como fundamentais para a proteção contra o novo coronavírus. Agora, uma nota publicada na revista científica The New England Journal of Medicine, assinada por pesquisadores da Universidade da Califórnia, sustenta que países que adotaram o uso de máscara em toda a população se saíram melhor em termos de taxas de casos graves e mortes. Eles citam como exemplo o caso do cruzeiro argentino fechado após a identificação de pacientes contaminados. Todos os que estavam no navio receberam máscaras cirúrgicas N95. 81% dos infectados eram assintomáticos, contra 20% em uma outra embarcação onde a proteção não foi usada. A ideia, de acordo com os autores, é que as máscaras funcionem como filtro, ou seja, diminuem, mas não impedem totalmente a passagem de gotículas de saliva ou partículas aerosóis que transmitem o vírus. Essa baixa carga viral disseminada a outras pessoas seria suficiente apenas para induzir uma resposta imune no organismo. Dessa forma, o uso de máscara teria então uma dupla proteção. Por um lado, ele evitaria que a pessoa se contaminasse de uma forma a ficar doente e, por outro lado, ele permitiria que a pessoa entrasse em contato com uma quantidade menor de vírus e imunizasse a pessoa, como se fosse uma vacina natural.
Esse fenômeno é conhecido como variolação, um método usado antes da introdução da vacina contra a varíola, que acabou erradicando a doença. É um processo de imunização utilizando o material retirado de um paciente e inoculando em outro, com o objetivo de produzir anticorpos no organismo sem provocar a infecção. É bom ter em mente que essa é apenas uma hipótese, não comprovada clinicamente. Qual é a mensagem tão importante dessa reflexão que os autores fazem? Em primeiro lugar, é muito importante usar máscara. Usar máscara. Lógico, a melhor máscara que for possível. Eles nem entram nessa questão, né? Usar a máscara pode ser de pano, de dupla ou tripla camada, pode ser uma máscara de papel, desde que ela seja trocada com frequência. O importante é a pessoa usar máscara, né? Mensagem passada e recebida. Isso nunca vai passar se as pessoas não se conscientizarem. Então, usa máscara, pode ser de bolinha, pode ser rosa, preta, o importante é usar. Pois é, doutor Dante, mais uma vez a máscara aparece aí como protagonista no combate ao coronavírus. Qual a máscara mais eficaz? A máscara mais eficaz, obviamente, é a máscara cirúrgica, que não é todo mundo que tem acesso e nem é necessário também que tenha. Né? Chamada N95, não é necessário. Qualquer máscara protege, umas protegem um pouco mais do que as outras, mas todas protegem. Protege a você e protege aos outros, né? E todo mundo tem que usar, inclusive quem já teve coronavírus, porque ele pode ser portador e pode transmitir. Agora, as máscaras de tecido, que a maioria das pessoas usa, quantas vezes ela tem que ser trocada por dia? Ou uma só pode ser usada o dia todo? Não, idealmente é que se troque a cada 4 horas. Né? Ou quando ela estiver úmida. Esse é o ideal. Nem sempre é possível, mas esse é o ideal. Agora, quando a pandemia acabar, doutor Dante, em quais circunstâncias nós deveríamos continuar usando a máscara? Karen, isso é uma pergunta que a gente não tem resposta ainda, mas era adequado que se criasse uma cultura do uso da máscara, como ocorre no Oriente. Né? Nós conversávamos antes que o número de viroses respiratórias das crianças diminuiu tremendamente por causa do uso de máscara. Ela protege, imaginamos que nós, dada essa relação, como a gente falou, pouco ética que o homem tem com o meio ambiente, nós vamos estar suscetíveis a outras pandemias. Né? Então, o que se imagina é que o uso da máscara veio para ficar, infelizmente. Tá certo. E logo mais no Provoca, Marcelo Taz entrevista via videoconferência o músico Nazi, vocalista da banda Ira. O Ira decretou seu final, né, em 2007, justamente quando o álbum, né, o acústico MTV, tinha sido mega bem recebido. 30 anos de banda, vocês não estavam preparados para o sucesso? Tem um efeito colateral do sucesso. O que é? Muito cansaço, viagens, comidas, às vezes drogas, programas de televisão, entrevista, aí um aparece mais na entrevista que o outro. Então, esse é o efeito colateral do sucesso. Veja em instantes. Uma das maiores fabricantes de armas do mundo anuncia suspensão de exportação para o Brasil. E ainda, China volta a impor isolamento total em cidade na fronteira com Myanmar. Nós voltamos já já. A Alemanha é um dos maiores vendedores de armas do mundo, mas a pressão de ONGs e de ativistas tem forçado esta indústria a tornar sua política de exportações mais responsável. Veja na reportagem de Lívia Filadelfo. Elas fazem sucesso entre entusiastas de armas de fogo e são usadas pelos mais famosos grupos de elite do mundo, como a SWAT e os Navy SEALs nos Estados Unidos. Mas as armas da Heckler & Koch também alimentam guerras e conflitos pelo mundo e muitas vezes vão parar nas mãos de criminosos. Foi de uma submetralhadora produzida pela empresa alemã que, segundo as investigações, partiram os disparos contra a vereadora carioca Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, assassinados em março de 2018. A MP5, usada no crime, e outras armas da HK são de uso restrito no Brasil e só deveriam ser encontradas em arsenais das polícias e das Forças Armadas. O caso repercutiu internacionalmente e reacendeu a discussão sobre o controle na exportação de armamentos pela Alemanha. Há sempre o dano reputacional, né? E aqui o caso da HK
é um exemplo disso. Ela já vinha sendo pressionada em relação a isso desde 2015, 2016. Foi condenada por exportação de armas no México, que estavam proibidas, e todo o caso da Marielle Franco, que foi assassinada com uma arma produzida por eles, né? Para pressionar a HK a ter uma atuação mais responsável, um grupo de ativistas alemães comprou papéis da empresa na Bolsa de Valores, já que aqui na Alemanha, mesmo com poucas ações, é possível participar da Assembleia de Acionistas e fazer perguntas à diretoria. Após as críticas, a Hecklencorp anunciou a suspensão do fornecimento de armas para o Brasil. Nesse ano, a gente recebeu a resposta oficial deles de que, por causa das confusões políticas durante as eleições presidenciais no Brasil e por causa da dura ação política da polícia contra a população, a HK não exporta mais armas para o Brasil. Christian Russell é membro do Conselho de Direção da Associação de Acionistas Críticos da Alemanha, uma organização não governamental que atua em mais de 40 empresas pelo mundo, tratando de temas como desarmamento, direitos humanos e proteção ambiental. A decisão de não enviar mais armas para o Brasil pode afetar a já desgastada imagem do país no cenário internacional pela postura em relação ao desmatamento na Amazônia, o que pode, inclusive, comprometer o acordo de livre comércio da União Europeia com o Mercosul. A isso se soma a instabilidade política brasileira e a violência do Estado. 60 mil pessoas assassinadas cada ano, 5 mil são assassinados pela polícia. Então, é inaceitável que armas alemãs cheguem nas mãos dessas polícias. O governo chinês confinou uma cidade na fronteira com Myanmar depois de registrar 2 casos de Covid-19. E o presidente americano, Donald Trump, afirmou que pode aprovar a vacina contra o novo coronavírus em semanas. Em entrevista ao canal de notícias Fox News, Trump disse que acelerou o processo de aprovação com a FDA, a agência equivalente à Anvisa nos Estados Unidos, e que a tão esperada vacina contra o novo coronavírus estará pronta em 4 ou até 8 semanas. Apesar de concorrer à reeleição no início de novembro, o presidente negou que a promessa, na contramão do consenso científico, tenha fundo político. Ninguém entra ou sai de Huilai, cidade chinesa que faz fronteira com Myanmar. São 200 mil moradores confinados. Os casos confirmados são de 2 cidadãos do país vizinho que entraram clandestinamente na cidade. Eles estão em quarentena em um hospital. As autoridades isolaram e testaram 190 pessoas que entraram em contato com os pacientes e determinaram testes em massa na população. Na pandemia, as escolas só devem fechar em último caso. A afirmação é da Organização Mundial da Saúde, Unesco e Unicef, que lançaram um guia atualizado de volta às aulas em segurança contra o novo coronavírus. O documento frisa que a decisão de fechar ou reabrir deve ser tomada pelas autoridades locais, levando em conta o risco de contágio, a capacidade das escolas de fazer adaptações em seu sistema e o impacto em perdas educacionais que um fechamento causaria nos alunos. Os protocolos também detalham distanciamento físico, uso de máscaras, ventilação e limite de alunos por sala, entre outros procedimentos. No mundo, são 29 milhões e 400 mil casos confirmados da pandemia, com mais de 930 mil mortes. O número de pacientes recuperados se aproxima de 20 milhões. Doutor Dante, quais os riscos de uma aceleração no processo de testes de uma vacina desse porte? Olha, não é ideal, obviamente, você pressionar a ciência e querer conseguir resultado mais rápido. Mas o momento exige algum grau de aceleração. A questão é determinar qual é essa velocidade, né? Porque em todas as fases são avaliadas a segurança e na fase 3 é o grau de imunidade. O risco é de você perder em segurança e não saber se a vacina realmente está te imunizando, se precisa uma segunda dose, qual o número de anticorpos, se esse anticorpo é duradouro, quanto tempo dura uma dose da vacina. A gente tem vários riscos. Sim.
Agora, Capaz, dá para acreditar na declaração do presidente americano Donald Trump de que não tem pressa, que a relação pressa da vacina não tem nenhuma relação com as eleições? Nenhuma, né? 4 a 8 semanas, exatamente 8 semanas é um pouquinho antes da eleição. Coincide assim, né? É uma coincidência que a gente olha e fala, pô, ele está achando que nós somos tudo bobo, né? Ou pelo menos eu espero que o eleitor não seja bobo, porque o que ele está tentando de todos os jeitos é encontrar um mecanismo e usar politicamente a questão da vacina, e a gente tem que tomar cuidado, mesmo achando que eu concordo com o doutor Dante, que tem que acelerar, porque todos nós queremos que acelere sem risco, mas o que ele quer é usar a vacina para politicamente vencer a eleição. Então, ele pode até atropelar não só a ciência, mas atropelar quem se coloque contra para ganhar a eleição de algum jeito. Agora, doutor Dante, nós vimos ali que por conta de 2 casos, né, a China confinou uma cidade inteira. Essa rigidez com o isolamento é a melhor forma de conter os casos de coronavírus? Seria, mas é um outro mundo, uma outra realidade, um outro regime, né? A gente já viu que lockdown no Brasil não funciona, não é viável, não é possível, as pessoas vivem em aglomerados, né? As pessoas não têm renda para se manter isolada, né? Então, no Brasil, se houver uma segunda onda, é preciso que as medidas de distanciamento, de higiene sejam novamente reforçadas, e a gente tem que ter aprendido alguma coisa nesse momento, né? A gente tem que testar as pessoas e fazer rastreamento dos possíveis contatos. Eu acho que aqui é a maneira mais eficiente da gente conter próximas ondas. Agora, nós vimos uma declaração do OMS hoje que as escolas só devem fechar em último caso. Agora, algumas escolas nem reabriram. Era hora já das escolas começarem a acelerar, buscar esse sistema de segurança para poder voltar, tentar começar a voltar esse retorno às aulas presenciais? Então, eu sei que vai gerar muita polêmica o que eu vou dizer, mas a meu ver, é mais uma distorção gerada pela OMS. Né? Quer dizer, primeiro que cada país tem a sua realidade, cada cidade tem a sua realidade, cada família tem a sua realidade, né? Tem o seu idoso em casa, né? A gente, neste momento, nós não estamos livres da pandemia, ao contrário, nós nos cansamos da pandemia e estamos fingindo que ela já foi embora, né? Há também de se lembrar que 38 milhões de crianças vão à escola para comer. E aí o governo precisa tomar uma atitude, né, nesse sentido. Não dá para as crianças não terem acesso mais à alimentação que são necessárias para o desenvolvimento delas, né? Nós agradecemos a presença do médico cardiologista Dante Senra e também do empresário Emerson Capaz. Muito obrigada, senhores, e até a próxima. Até a próxima. Nós terminamos esta edição com a apresentação da Orquestra Sinfônica de Brasília, da música Heal the World, de Michael Jackson. De suas casas, os músicos gravaram a canção para transmitir uma mensagem de união em tempos de pandemia. Muito obrigada pela companhia, uma ótima noite a todos e até amanhã.